Eu quero falar sobre viagem de férias. Não exatamente sobre os custos, o esforço que despendemos para arcar com eles, a preocupação para que o roteiro agrade nossos filhos e caibam no nosso bolso. Essa reflexão não começa na organização dessa viagem, nem no sonho dela, nem tampouco no aeroporto, no hotel, nem nas fotos bonitas que a gente posta depois. Ela começa naquilo que quase nunca paramos para pensar. Por que viajamos? E para onde de fato voltamos? Vou falar de uma experiência pessoal minha, tá? De agora mesmo. Acabei de voltar de uma viagem de 10 dias, onde meu grupo era constituído por duas famílias que se fundiram em uma só. Eu, meus 3 filhos, minha namorada, os 3 filhos dela e a Vânia. Alguém que está comigo e agora conosco, fundamental nessa jornada aí, tá? A jornada de educar e tocar a vida. Fomos para 2 países diferentes. Desloca para lá, desloca para cá, há convivência intensa, há ruído, confusão, logística atropelada, cansaço, há crianças, adultos, expectativas diferentes, ritmos diferentes. Há, sobretudo, vida acontecendo em estado bruto. O sociólogo Emile Durkheim nos ajuda a compreender esse fenômeno quando fala da efervescência coletiva. Ele diz que esse é aquele estado em que o indivíduo deixa, por um momento, de existir sozinho e passa a existir como uma parte de um grupo. Quando, ao chegarmos em um restaurante, por exemplo, e nós recebíamos a seguinte pergunta: quantos vocês são? E a gente respondia, somos 9. Não é apenas um número, é uma entidade coletiva que se apresenta ali no restaurante. Essa intensidade tem beleza, mas tem demanda, tem custo, tem investimento, não só material, emocional também. O barulho pode até cansar, a logística pode até nos esgotar, os aeroportos, as conexões longas, os atrasos e o peso das malas cobram o seu preço. O filósofo Zygmunt Bauman nos lembra que vivemos numa modernidade líquida, marcada pelos excessos, excesso de estímulo, pela pressa, pela dificuldade de permanecer. Viajar, nesse contexto, pode ser encantador ou pode se tornar apenas mais uma forma sofisticada de exaustão. Essa soma da realização do sonho, que é viajar em família, com quem você ama, somado a tudo de que de fato ocorre e fica de fora das fotos, é o que me faz refletir sobre o que de fato está ocorrendo naquele momento. Que momento é esse que nas vidas de tantas pessoas acontece ao mesmo tempo, juntas? Milhares de respostas e pensamentos e percepções me vieram à cabeça. Gratidão por ter podido viver e proporcionar isso com os meus filhos e com as pessoas que eu amo. O privilégio de poder conhecer o mundo, de apresentar as diferenças e as grandezas do mundo aos nossos filhos, assim, pelas mãos, né? O conforto das memórias que serão geradas neles, a riqueza das experiências vividas, mas nada disso fez tanto sentido para mim quanto assim, o que ocorreu na volta. Já em casa, todos exaustos da rotina de retorno, aeroportos lotados, crianças sem força já para arrastar suas próprias malas. Ausência de braços assim para mim, porque eu tinha que carregar mala e ao mesmo tempo criança no colo. Quando a viagem termina, já em casa, sentados todos para almoçar, num almoço em família, e aí quando a família sentada à mesa, já não importava mais se nós éramos 3, 4 ou 9. Nós estávamos no lar. Algo se revelava para mim com bastante clareza, uma clareza desconcertante. A grande razão da viagem ter acontecido estava ali, naquele almoço, naquela mesa, em casa, quase sem forças para levar o talher à boca. E eu vou explicar por que eu pensei isso. Vocês já ouviram falar na Jornada do Herói, descrita por Joseph Campbell? Ele diz o seguinte,
que toda jornada só se completa quando há retorno. Sem volta, não há travessia, há apenas errância. E aqui surge uma frase-chave que precisa ecoar especialmente no coração de nós, pais. A viagem só será uma experiência enriquecedora se e somente se houver prazer em voltar. Isso não é detalhe, não é opcional, isso é critério. Quando não existe prazer no retorno, quando a casa não é abrigo, quando a rotina é vivida como peso, quando o convívio familiar é percebido como ameaça ou prisão, então não estamos falando de viagem, estamos falando de fuga. E essa distinção é essencial para a parentalidade. O filósofo estoico Sêneca advertia que não adianta mudar de lugar se carregamos a nós mesmos para onde nós vamos. A psicanálise reforça essa ideia ao mostrar que aquilo que não é elaborado retorna, sempre retorna. Não sentir prazer em voltar para casa, não ter para onde voltar, para quem voltar, não querer voltar, não é viajar, é fugir da própria vida. Não há como fugir da própria vida. Não se foge da própria história, não se foge da própria casa, mesmo quando se está longe dela. Para nós pais e mães, essa reflexão é decisiva, porque muitas vezes acreditamos que oferecer experiências aos nossos filhos, consumir, viajar, realizar atividades que se atropelam, estímulos continuados aos nossos filhos, isso é suficiente. Não é. Sem um porto seguro, o mundo vira ameaça. Ou melhor, sem um lar que acolhe, educa e ensina sobre o amor, todo dia, o mundo é apenas uma ameaça. Sem uma casa emocionalmente habitável, o fora vira anestesia. Aqui, a contribuição de Gaston Bachelard, filósofo francês, afirma que a casa não é apenas um espaço físico, mas o lugar onde a alma repousa, sonha e se recompõe. É na casa concreta e simbólica que a criança aprende se o mundo é confiável ou hostil. Educar, portanto, não é apenas preparar os filhos para ir. É, sobretudo, construir um lugar para onde eles queiram voltar. Isso vale para a infância, isso vale para a adolescência, vale para a vida adulta. A figura do viajante saudável não é daquele que parte o tempo todo, mas é daquele que sabe que existe retorno. Como já intuía George Simmel, o filósofo alemão, ele afirma que o verdadeiro estrangeiro é aquele que pode ir e voltar, sem perder as suas raízes. E aí vou aproveitar esse bate-papo aqui para trazer um alerta amoroso, mas firme, tá? Quando pais transformam a casa em campo de batalha permanente, quando o afeto é substituído por controle, cobrança apenas, quando o diálogo dá lugar apenas ao que se exige do outro, o mundo de fora se torna mais sedutor do que deveria. E a viagem, literal ou simbólica, vira fuga. Por outro lado, quando a casa é espaço de vínculo, limite, presença, sentido, amor, o mundo deixa de ser ameaça e passa a ser experiência. A mesa do almoço, no retorno da minha viagem de agora, era, sem dúvida, a conclusão da Odisseia. Sim, Odisseia grega de Odisseu, onde toda a travessia de Odisseu só fazia sentido porque existia Ítaca, o lugar para onde ele queria voltar. Sem Ítaca não há herói, há apenas alguém perdido no mar. Pais e mães, essa é uma travessia que nos cabe. Criar filhos que explorem o mundo, sim, mas acima de tudo, criar filhos que saibam onde é a sua casa.
porque viajar amplia, mas é o retorno que integra. Por fim, a educação não se mede pelos lugares onde levamos nossos filhos, mas pela certeza íntima que eles carregam de que existe uma mesa, um olhar e um afeto esperando por eles quando eles voltarem. É isso que sustenta a alma infantil. É isso que organiza a vida adulta. É isso que transforma a viagem em experiência e a casa em destino.